Você que está pensando em comprar, vender ou trocar, venha para Toninho Car. Invista no seu sonho com a garantia de procedência, qualidade e variedade de veículos. Temos ótimos planos para o seu financiamento. Toninho Car, Rua Major Gama, 1785. Vamos lá agora quem... Eu? Meu guri, outra vez esse negócio de ser você, se sou eu. Essa briga, ó, Alexandre Bazan. Só vou te falar um negócio que depois daqui eu vou lá na casa de titia. Lá na casa de titia hoje vai estar legal. Então você está adivinhando nossa convidada hoje com honra, com orgulho, né, que nós recebemos aqui. Assim, eu preparei assim, ó, Rosângela Vila da Silva, professora titular da UFMS, escritora, agente cultural, voluntária do Lions Clube Internacional, bem pouquinho aqui do que ela é realmente, do que ela significa para a gente, né? Doutora em letras, pós-doutora em letras, né? Quer dizer, é muita coisa essa mulher aqui, é uma alegria receber aqui. Muito grande, uma honra grande demais recebemos aqui a Rosângela, e mais uma vez eu tenho certeza que será um papo gostosíssimo aqui no JL Pantanal. Se você me permite, eu me lembrei aqui, nesse comecinho, pedir para a pessoa, você está aí acompanhando a gente, e faça a inscrição também, por favor, faça a inscrição. Além de assistir, é interessante para nós que você faça a inscrição no JL Pantanal. E quando você quiser acessar aí, orientar outras pessoas, JL Pantanal. Vá lá e se inscreva também. A gente pede para vocês aí, ok? Rosângela, que prazer. Obrigado por atender o nosso convite. Eu é que agradeço, o prazer é todo meu. Sou muito grata e honrada por estar aqui, por ter sido recebida por vocês, por ter esse reconhecimento, vocês terem se lembrado, me convidarem para a gente conversar um pouquinho sobre a minha vida, as minhas origens, a minha vivência. Eu sou eternamente grata. Ainda mais por serem vocês, Imagine, meus amigos, serem mais por ser você aqui, Rosângela. Aqui da nossa terra, da nossa cidade. Honra é toda nossa, com certeza. Tudo isso de cursos, de conquistas, escritor, tantos livros aqui que você, que está assistindo, já viu. Você nasceu em berço de ouro, Rosângela, assim? Você nasceu família endinheirada para bancar esses estudos? Como é que foi aí essa trajetória? Sua família? Do ponto de vista de família, de acolhimento, de amor, eu posso dizer que sim, que eu sou de uma família de 8 irmãos, meus pais. Nasci aqui na região mesmo, no Pantanal, na zona da Nicolândia, numa fazenda em que meu pai trabalhava como campeiro, minha mãe costureira, e com o passar do tempo nós íamos vindo para a cidade para morar com a minha avó, mãe da minha mãe, porque atingíamos a idade escolar, não havia escola na região, então nós íamos morar aqui. Então, 9 anos, mais ou menos. Antes, são 6 anos, a gente já vinha 7 anos. E estudei na cidade de Dom Bosco, a minha vida toda, do ensino fundamental. Só no Colégio Dom Bosco, No Colégio Dom Bosco. Em 1978, concluí o ensino fundamental e fui para uma outra escola pública, a Escola Estadual Maria Leite. Fiz meu ensino médio e depois fui fazer o curso de letras no campus do Pantanal, na UFMS. Naquela altura chamava CEUC, Centro Universitário de Corumbá. Exatamente. Então, e o Maria Leite era aqui na Rua Cabral, né? Eu peguei já na Porto Carreiro, peguei em 1978, justamente a divisão, no ano da divisão do Estado de Mato Grosso. Era a professora Terezinha Baruch, então na Cabral, e depois já pegou na Porto Carreiro. Peguei na Porto Carreiro. No ano da divisão do Estado, Mato Grosso do Sul, foi quando eu concluí o ensino. Só corrigir aqui rapidinho, há tempo ainda, eu falei professora Terezinha Baruch, fui traído pela memória de convivência com a professora Terezinha Baruch na Câmara.
na Escola Maria Leite, antigamente na Rua Cabral, era a professora Magali Baruch. Magali de Souza Baruch. Só para corrigir. Bom, o que você tem para contar para a gente, por exemplo, Rosângela, da infância? Porque a sua família teve uma ligação forte ali com a comunidade São José, eu estou enganado, né? Mas muita, né? E ali, vocês enraizaram ali depois. Eu tenho recordações muito felizes da minha infância, desde a fazenda, depois a cidade, a escola, né, lá no ensino fundamental, quando criança, fui acolhida pelo Padre Ernesto, e da minha família no bairro Maria Leite, Previsul, né, mas recentemente Maria Leite, foi feita uma divisão. Nós crescemos ali e os meus irmãos sempre jogaram bola ali no campinho. Então, essa é a nossa ligação forte com o esporte. Era aquele futebol de várzea, né? Com regras. Mas São José disputou vários campeonatos, sim. Em 1980. Gols aí Em 1980 eles iniciaram ali, né? No campinho ali na várzea. Em 1983 eles filiaram lá em Ladário. A primeira filiação foi em Ladário, São José Esporte Clube. E em 1986 filiação ocorreu aqui em Corumbá. Exatamente, a época, João Luiz, que o futebol amador de Corumbá era muito forte, né? Muito organizado, as competições, ou no estádio Arthur Marinho, ou nos campos dos bairros, ou lá mesmo na cidade de Ladário. Nós chegamos a transmitir muitos jogos aí de campeonatos amadores que eram sempre muito bem organizados, naquela época, quem sabe até mais que hoje. Sim, eu acredito que sim. E aí logo eles passaram também a filiação para Corumbá. Então, eles iniciaram, né, com essa oportunidade em Ladário, que meu pai foi o grande incentivador dessa trajetória do São José Operário. Participaram de muitas competições. Tínhamos muitos amigos, né, de infância, amigos de bairro, alguns não estão mais entre nós, que fizeram parte dessa história do São José Operário. Olha, era a Vila jogando, era a Vila no técnico, era a Vila diretor, lá vem os Vila, lá vem o Vila, o time dos Vila. Meu pai cozinhava, lavava os uniformes, era aquela paixão, sabe? Era bem mesmo familiar, a equipe. Que legal, que legal. E temos um segmento, né, do basquete, a minha irmã Ramona. Até hoje a Ramona está jogando. Joga, até hoje. Joga, participa de campeonatos, representa o Estado no Brasil e fora do Brasil, representa o Brasil, né, equipe master, tem competido ainda. Mas você lembra alguma coisa, voltando mais um pouquinho, você comentou aí da região do Maria Leite, Previsul, mas lá, um pouquinho mais atrás, como é que era a sua infância lá na região da Nicolândia? Você lembra? Me lembro, assim, tem imagens muito felizes, né? Da gente brincando num quintal de terra, brincando com o ossinho, nossos brinquedos eram todos improvisados, com galhos, com sementes, com ossos. E meu pai no curral tirando leite, e a gente tomando aquele leite fresquinho. Vida saudável, sabe, né? no fundo do copo, com açúcar e canela, e aquela espuma que parecia o milkshake. Exatamente. Então, tem essas lembranças muito boas também. Ali, você lembra alguma ligação ali com a paixão pelas letras, já na infância? Ou surgiu quando você adentrou uma escola, quando você começou a estudar realmente? Eu gostava muito de contar histórias e de ouvir também. Eu acho que essa ligação com a literatura, com as letras, surgiu daí. E a vontade de ser professora. Então, isso me levou diretamente a essa área. Sempre quis ser professora? Sempre quis. Então, eu fiz lá na Escola Maria Leite, o antigo magistério, quero ser fã. Já fiz esse curso de ensino médio e depois fiz vestibular para letras, na UFMS. Então, acho que a minha ligação veio já desse interesse, né, por contação de histórias, por música, tanto de ouvir como de criar algumas, sabe, de reproduzir algumas histórias de infância que a gente ouvia e do nosso jeito, e contar as lendas, né, os causos de fazenda. Que delícia, hein? Então, essas imagens ficam na minha mente, a gente roda à noite. Já botou em algum livro isso tudo aí? Ainda não, mas é um sonho que eu tenho guardado aqui. Esse não. Eu tenho me debruçado em produzir material da região, né? Então, eu tenho este aqui, que fala sobre a pronúncia do corumbaense, né? Tá, depois a gente vai falar com calma nisso aí.
essa da linguagem dos pescadores. Uns que ficaram em casa, que vão falar sobre a contribuição didática mesmo, né, da área de letras para os alunos, vestibular, redação de Enem, redação de vestibular, e o mais recente, que é esse Língua, Literatura e Identidades Culturais aqui da fronteira brasileira. Esse eu nós trouxe temos aqui para vocês, né? Mas então, aí, você contou, antes de entrar no assunto de livros, no Pantaneirense e em outras, você contou a trajetória já como das escolas, né? Aí, em 1986, Rosângela entra na faculdade, na UFMS, aprovada no vestibular para letras. Como é que foi a trajetória até... Vamos dar um salto até o... Para a UFMS foi um novo desafio, né? Porque eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Então, foi também um período assim de muita dedicação e de muita força de vontade, como hoje a maioria, né, dos nossos alunos do campus do Pantanal tem esse perfil, né? Principalmente nos cursos de licenciatura. Eles trabalham durante o dia e estudam à noite. Então, eu fiz parte também desse perfil de estudante, né? O aluno trabalhador. Durante os 4 anos, concluí o curso. Já no primeiro ano, eu fiz concurso também para técnico administrativo da UFMS e passei a ser... No primeiro ano do faculdade? No primeiro ano. Meses depois, eu fiz naquela época não era concurso público ainda, era um processo seletivo, e fui aprovada para trabalhar na Secretaria Administrativa, na Secretaria Acadêmica. Na época... Presta atenção, ela entrou na faculdade, meses depois ela estava já trabalhando na faculdade. Meses depois eu já estava... Na época eu trabalhava nos Correios, eu tive que fazer uma escolha, ficar entre o Correio, né, e o SEUC, na época SEUC. Aí eu optei em ficar dentro do meu local de... Para mim, facilitaria muito também. Eu já estaria ali trabalhando e estudando, não teria que, né, me deslocar. Mas eu tive que enfrentar um outro desafio. As coisas não são assim tão fáceis, mas a gente vai enfrentando. Eu fiz um processo seletivo para trabalhar na Secretaria Acadêmica. Entretanto, como aluna, eu não poderia ter acesso aos diários de classe, que naquela época eram corrigidos pelos funcionários, era tudo manual, não havia computador, não havia esse sistema ainda de lançamento de nota e frequência online. Então, os funcionários tinham que conferir os diários de classe. E aí eu não podia ser acadêmica. Você ia conferir você? Não podia, entendeu? Então, eu tive que trabalhar em outros setores durante o meu curso, para depois assumir o meu lugar mesmo do processo seletivo. Mas isso me valeu assim, um aprendizado muito rico, porque eu trabalhei em vários setores e eu fui aprendendo ali como que funcionava, então, como um todo, o Centro Universitário de Corumbá, hoje CEPAM, campus, né, do Pantanal. Você foi se envolvendo e depois, aí já veio, depois da graduação... Sim, e aí nessa época ainda, como aluna e funcionária, eu fui para a biblioteca. Pronto, aí eu fiquei no meu nicho. O lobo, como é que é? A raposa dentro do galinheiro. Não é? Então, assim, esse aprendizado, a impossibilidade de eu assumir o local, né, para o que eu fiz o processo seletivo, me rendeu esse aprendizado por rodar, digamos assim, o setor. Então, assim, eles me chamavam de funcionária coringa. Eu cobria férias de outros colegas. Funcionária coringa. Eu estava meio solta no processo, né, sem poder ir para a Secretaria Acadêmica. E aí eu fui designada para a biblioteca. E aí a biblioteca foi aquilo que realmente solidificou minhas leituras, né, a escrita e o aprendizado já mesmo, tanto do conteúdo da minha área como de outras áreas, pelo menos nas indicações, né, de livros. Então, foi uma experiência muito rica ter trabalhado na biblioteca. E como é que começou a história de... Desculpa, parece que quer falar, mas eu estou empolgado. Não, vai. Depois eu faço aqui também, mas eu quero saber, na colinha minha aqui, depois sempre aqui, da língua portuguesa, se o português é difícil, se qualquer um pode falar. Legal. Mas peraí, você vai contar a história aqui. Depois veio a formatura, veio a conclusão do curso e tal. Como é que começou a história
da professora Rosângela, dentro da UFMS? Quando eu terminei o curso, eu queria muito já começar a ensinar, a lecionar. E eu fiz um processo seletivo para a escola Fundação Bradesco, que vocês devem conhecer. Sim, Fica aqui perto de Miranda. Sim. Então, foi feita uma seleção aqui no próprio Banco Bradesco, eles receberam os educadores que fizeram a seleção, abriram vagas na minha área, justamente, e em outras áreas também. E aí eu fui chamada para a Fundação Bradesco. Mas como ensinar na Fundação Bradesco, morando em Corumbá? Então, eu entrei com um pedido de afastamento sem ônus da universidade para que eu pudesse exercer a prática do magistério. Fiquei 1 ano na fundação, porque eu já queria fazer mestrado. Então, nesse 1 ano, eu voltei da fundação no final do 1º ano e fiquei desempregada, porque eu estava com um pedido de afastamento sem ônus da instituição e pedi a exoneração da Fundação Bradesco para me dedicar ao mestrado, para me preparar para a seleção do mestrado. O sindicato da universidade, sabendo disso, me procurou, né? Eu era do corpo técnico administrativo e pedindo que eu retornasse, preocupado se eu estava com algum problema financeiro, né, assim, com afastamento, mesmo por 2 anos eu poderia interromper e já retornar. E eu agradeci, mas eu tinha feito alguma economia na Fundação Bradesco, já estava preparada para aqueles meses e peguei umas aulas também de substituição temporária. Isso me ajudou, sabe, ficar esse tempo só estudando e me preparando para O mestrado. para o concurso do mestrado que eu fiz na Unesp, Campos de Assis. Depois também lá eu fiz doutorado Ali em Assis mesmo? lá em Assis. Aí eu terminei o doutorado eu terminei o mestrado e já em seguida iniciei o doutorado na mesma instituição. No doutorado, eu fiz o que nós chamamos de doutorado sanduíche, que é um estágio no exterior. Foi aí que foi a minha primeira vez para atravessar o Atlântico e ir para Portugal. Ir para a terrinha. Para a terrinha, conhecer tudo aquilo que, para nós, da área de letras, então, é fantástico poder, né, pisar aquele chão, subir aqueles degraus, adentrar a Universidade de Coimbra, o estudante de letras, era um sonho. Mas falar em Universidade de Coimbra até arrepia, né? É realmente um sonho, né? Era um sonho. Você já esteve lá, né? Não. Nunca? Não. Você manda a esposa sempre. Ah, é? Verdade mesmo? Não, nunca estive. Nem na época de seu Leotério, nada? Não. Pula. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu estava passando, não lembro se era a Copa do Mundo, em frente da casa da Rosângela. Depois eu contei para minha esposa, né, para a Julieta, eu falei, tem bandeira de Portugal lá em cima, hasteada lá na... Eu coloco as duas. As duas, do Brasil e de Portugal. Meu filho tem as duas nacionalidades. Ele nasceu em Portugal e tem a nacionalidade brasileira também. E a gente tem muito essa relação cultural, né? Por ir sempre, por ele ter nascido, ter estudado. O pai dele vive em Portugal e atualmente ele está morando em Portugal. Meu filho é das Forças Armadas portuguesa, mora em Lisboa. Então, a gente faz sempre muito isso, para lembrar as duas pátrias num só coração, que é o coração dele e no meu também, que eu gosto muito. Portugal é um país tão maravilhoso que conseguiu fabricar minha esposa há 42 anos. Né? Pois vocês têm um pezinho na terrinha, né? Tem que ir na terrinha. Exatamente. A pergunta que eu fiz, que ele falou, pula, não entendi muito não, mas... Não, segura. Segura que estava faltando aqui. Entendi. E aí, como é que é? Não, é se o português é difícil e se qualquer um pode falar bem. É difícil eu falar acredito que dizem que é difícil, mas eu acho que a língua é complexa, né? Ela precisa ser ensinada e aprendida. Então, nós temos... o português é falado por aproximadamente 250 milhões de pessoas. No mundo todo. Então, nós temos aí 230 milhões, aproximadamente, de falantes nativos que têm o português como primeira língua materna. E tantos outros, né, mais de 20 milhões, que a têm como segunda língua. Aprenderam por vários motivos, porque vieram morar no país, por razões de trabalho,
né? Então, temos esse contingente muito grande. Então, a nossa modalidade da língua portuguesa falada no Brasil é a mais conhecida internacionalmente. Há aqueles até que falam língua brasileira, né? Já em função de nessa variedade nossa ser muito característica, é diferente e é muito expandida. Ela é falada mundialmente, uma das línguas mais faladas do mundo. O que seria a primeira língua? Brasil, Portugal, Angola? Sim, temos 9 países, né, São que 9 compõem países. a comunidade dos países de língua portuguesa. É Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Mas já é Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste. É uma língua de português mais de Portugal, da língua portuguesa mais de Portugal, Tem as variações também, né? Então, tem as comunidades, as ex-colônias, né, africanas, ex-colônias de Portugal. Então, eles têm, toda língua tem a evolução natural das línguas. Então, começa assim com a variação, essa variação pode levar a mudanças na língua, mas o que pressupõe que para haver uma mudança é preciso uma variação antes, mas nem toda variação remete a uma mudança definitiva na língua. As variações ficam ali, elas convivendo. Então, tem as variedades dos países africanos, as colônias de Portugal, tem a raiz da língua, né, portuguesa mesmo. Temos a variante do Brasil, que é a mais falada. Então, a complexidade existe e há pessoas que dizem que nós temos mais de 2 até. O português são 2, não, o português são 3, são 4. Então, nós temos um mosaico linguístico, né, no Brasil, e essas variedades são bem perceptíveis de região para região, como temos as nossas, né, algumas peculiaridades bem da região pantaneira, podemos ver outras bem presentes aqui na comunidade, né, com os migrantes que vêm de outras regiões do Brasil. Então, toda essa mistura vai fazendo... vai produzindo, né, essas variações linguísticas. Mas, na verdade, as palavras existem no dicionário, não um manual único, mas elas são adotadas com mais frequência numa região que em outra. Por exemplo, nós fazemos o nosso diminutivo com a terminação do sufixo inho, né? Pezinho, salaminho, menininho. Enquanto no Rio Grande do Sul eles fazem com a terminação ito, que é muito comum no espanhol também. Então, salamito, né? Menininho. O mineiro já não termina, né? É salaminho. O mineiro, ele já meio que engole a última sílaba da a última sílaba. Um pouquinho. Então, eles têm... São essas características, assim como em algumas regiões do Nordeste, por exemplo, eles afirmam para negar. Você vai hoje à noite em tal lugar? Vou não. Né? É verdade. Vou não. Então, exatamente assim. Então, primeiro afirma, depois nega. Então, tem essas características. Ou então, vai Rosângela, mas eu. Também. Vamos. Vai Rosângela, mas eu. Vai Jonas, mas eu. Exatamente. Vai eu e Jonas. Isso é o quê? Mas no Nordeste? Rosângela, mas eu? Eu acho que é, né? Mas é comum. E é comum também em áreas rurais. Áreas rurais. Também, isso, perfeito. sabe? Sertão, Sim. então, assim, com pessoas com um nível de escolarização também menor, né? Então, nós temos a língua, ela tem um fator geográfico também. Então, quanto mais isolada, mais ela preserva, né? Ela é mais cristalina no seu falar. Deixa só... Finalizando, né, o assunto da professora Rosângela, quando você voltou do pós-doutorado, voltou para a Universidade Federal, é isso? E continuava dando aula? Quando a gente sai para fazer um curso de pós-graduação, que pode ser nível de mestrado, em nível de doutorado, até pós-doutorado, você assina um contrato com a instituição. Então, você tem que voltar e ficar o mesmo tempo que você ficou fora, porque você sai com o seu salário, e pode sair com bolsa também, uma bolsa da CAPES, né? Eu saí no doutorado, eu saí com bolsa, no pós-doutorado eu já saí só com meu salário. E no mestrado eu fiz totalmente no Brasil, eu saí com salário e bolsa. Então, você tem que pagar
digamos assim, esse tempo que você fica fora, que a instituição investe em você, na sua capacitação, para você retornar, né, mais qualificado para o ensino. Você tem que ficar ao mesmo tempo. Então, quando o professor já está em vias de se aposentar, ele já não tem mais afastamento, porque ele não tem como, por exemplo, pagar o tempo que ele ficou fora. E como a aposentadoria é lei, né, ninguém pode obrigar o servidor que já completou a legislação a se aposentar. Então, é um risco para a instituição. Então, sendo assim, já tem ali no contrato que ele tem que ficar. Ele necessariamente não precisa ficar na mesma unidade de onde ele saiu. Então, por isso que a gente, às vezes, perde colegas que vão e, quando retornam, eles pedem remoção para mais perto da sua família, da sua cidade. Então, tem que ficar na instituição, porque, na verdade, o concurso é para a UFMS. Correto. Né? Rosângela, os vícios de linguagem podem ser corrigidos. Vai entrar num papo que... Agora vamos para o Flamengo agora. Muito interessante. Eu vou dar um exemplo aqui, eu posso, porque eu não vou citar nomes, né? Mas era professor, era um comentarista, você lembra? E um tremendo comentarista. Baita comentarista. Ele fazia uma leitura do jogo de forma espetacular, entendeu? Mas ele não conseguia falar Flamengo, por exemplo. Ele falava Flamengo. Aí, Fluminense. E comentários dele maravilhosos, mas era Flamengo e não tinha jeito, né? Pessoas que falam, ao invés de Cláudio, Kleber, com isso também, Kleber. Já tira a última Kleber. Então, os vícios de linguagem podem ser corrigidos? Sim, devem. E nesse caso do comentarista aí, já era um problema de fala? É possível, mas é bem comum, até nós costumamos dizer que é um problema assim, pan-brasileiro, quando um vício ele se estende tanto assim, né? Ele se expande em nível nacional. E no caso da substituição do L pelo R, exatamente. Em caso de chiclete, bicicleta... Mostra aqui. Usa aqui. Tem alguns exemplos aqui? Você vai... Quer que eu pegue aqui? Praga, não? Bom, hein? Tá Bicicleta, azul... Azul. Só camisa azul? Azul da cor do mar. Sal, está muito sargada. Está muito sargada. Sargada. E tem o contrário, não tem, Zé? Tem o contrário. Então, olha, essa substituição, ela acontece tanto dentro da palavra, que a gente fala internamente, no caso de placa, né? Placa, bicicleta, Flamengo, né? E também no final da palavra, no caso de azul, sal. Uhum. Então, ela acontece tanto interna ou externa. E o contrário também, que é a substituição do R pelo L, né? Então, que é um fenômeno que chama lambidacismo. Há pessoas que pronunciam galfo, né, por garfo. Isso. Então, é chamado uma hipercorreção. Vai falar, vou falar galfo é mais bonito? Será que galfo é mais bonito? Né? Então, fica acha que garfo está errado na cabeça, né? Assim, aí fala galfo. Eu já vi o Gerson ser chamado de Gelson. De Gelson. Amor, né? Há pessoas que pronunciam amor. E o caso bem comum. No caso de Tlessa, já vai pelo lado do Cebolinha também. Que é a linguagem do Cebolinha, né? Então, tem tanto de um lado como o outro. Então, corta, porta. Então, tanta substituição é um fenômeno, né, linguístico na oralidade. Então, assim, pode ser corrigido? Deve. Na escrita. Então, a escrita ela tem uma regra específica da ortografia. E essas variações elas ocorrem na pronúncia, né? Então, na escrita, ela deve ser, sim, corrigida, né? E o fenômeno da substituição do L pelo R, que é por placa, enfim, balde, né? Barde. Pega o barde, né? É chamado... É gol também. As pessoas falam, olha, compadre, né? É o quê?
É firme? É firme, é o É futebol. futebol mesmo. Futebol, né? Exato, Né? essa é legal. Então, assim... É firme, compadre, não é futebol. futebol, tá certo. Então, assim, é bem comum também nas regiões mais isoladas, né, zona rural. Então, essa linguagem, assim, com essa variação predominante, principalmente na rotacização. Então, são pessoas com baixo nível de escolarização, mas não significa que as pessoas com nível de escolarização média até alta não possam produzir esse tipo de variação linguística que é chamado rotacismo, que é essa substituição. Pedal, pedal da bicicleta, pedar. Pedar da bicicleta. Pedar da bicicleta. Exatamente. Mas é perfeitamente possível, né, corrigir isso daí, até com esforço pessoal Sim. de quem fala. Estou falando errado, vou me esforçar. Sim. Geralmente, quando a criança vai para a escola, ela se espelha no professor. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, a linguagem oral do professor. O aluno vai trocando aquelas palavras, né, o professor vai insistindo, o professor repete, né, a palavra, geralmente, quando o aluno faz um desvio, né, de fonético. E tem professor com dificuldades também. Isso passa por... Vocês acabaram de falar o exemplo do repórter, né? Comentarista esportivo, exatamente. Nós temos o caso aqui também de uma profissional da área que ela tem dificuldade em pronunciar. Então, quando é necessário fazer uma atividade de ditado, por exemplo, né, essa professora, ela chegava, né, ela tinha essa consciência, então ela falava, brusa. Brusa com L. Ela mesma falava para as crianças, sabe? Brusa com L, porque ela não conseguia falar o L, brusa, então ela falava brusa com L. É o caso desse documentarista que fera, professor fera também. Ele não conseguia, não tinha jeito, ele sabia que era Flamengo, mas falava Flamengo. Ele não conseguia corrigir, entendeu? E às vezes, em alguns casos, é necessário mesmo fazer um acompanhamento, né, com fonoaudiólogo. Nós queremos abordar o assunto do pantaneirês ou corumbanês, mas antes eu queria, Rosângela, que você mostrasse para a gente alguns livros, né? A mais aí, você falou esse aqui é da linguagem... Esse aqui é especificamente da pronúncia do S. Essa pronúncia, que é o nosso S palatalizado, que a gente fala o S, popularmente falado S chiado, né? Que é o nosso 2, 3, dash. Né? Dash. Até havia uma brincadeira, né, sobre, vamos ver se é corumbaense mesmo. Lê isso aqui, quando desembarcava do trem, lá em Campo Grande, que era assim, 2 vezes 3, 6, mais 2, mais 10, mais 2, mais 2, 10. Então, assim, era assim, uma brincadeira que se fazia para identificar o corumbaense, né? Que, na verdade, é um sotaque muito bonito nosso, que é de origem portuguesa. Então, veio de Portugal, né, com a vinda da família real portuguesa, em 1808. A família portuguesa ficou em algumas regiões litorâneas, né, do Brasil, muito mais tempo no Rio de Janeiro, mas antes Salvador, Recife. Então, assim, esse S foi se espalhando, né? Ele ficou, então, no Rio. Como que ele veio parar aqui, né, tão longe? Então, veio com o movimento dos bandeirantes, na expansão das terras da coroa portuguesa. Então, essa trilha, o Forte Coimbra, então veio essa rota de expansão, né, em busca também das minas de ouro do Peru. Afirmam que seria com a Marinha, então vem desde os bandeirantes. Sim, dos bandeirantes, nessa rota, né, em busca das minas de ouro do Peru, também depois o Forte, mas veio com essa expansão mesmo das terras portuguesas. É claro que houve uma intensificação com a vinda dos militares. Então, com a instalação do forte, aí sim, essa mistura toda e essa facilidade, né, que os militares tinham para vir, e aí casavam, né, com gente da terra, os filhos iam para as escolas, e as crianças, então, elas acabavam difundindo e a criança aprende muito rápido, com uma facilidade incrível. Então, essa convivência em escola, com os filhos dos cariocas, isso acabava, sabe, reforçando essa pronúncia. Então, você quer tomar uma aguinha? Olha, eu aceito. Vamos lá.
Não, vamos continuar conversando que E aí, a nossa equipe técnica aqui vai trazer uma água. Não, vamos continuar aqui no pique. Então, aqui o livro chama Aspectos da Pronúncia do S em Corumbá, que uma palavra que me chama, que lembra bem de Portugal, do português de Portugal lá, é piscina. Piscina. Eles falam piscina. Piscina. Sabe? São o chiado, né? Agora que me atentei tão para forte isso. que chega a ser um X aí no lugar desse SC de piscina. Inclusive, no acordo ortográfico, né, de 1990, que entrou no Brasil em 2016, né, o Brasil pediu várias vezes a prorrogação, era para 2013, depois efetivamente entrou em 2016. Uma das regras é a palavra... a respeito das consoantes mudas, que na verdade não são consoantes mudas, né? Então, se mantém na língua as consoantes pronunciadas, mesmo que elas não tenham uma vogal após. Por exemplo, apto. Então, eu posso falar ato, é apto mesmo, porque eu pronuncio. Então, não tem consoante muda, né? Projeto escrito... projecto, alguma coisa assim, né? Em Portugal. Eu não sei se projeto e facto, né? De evento. É diferente de fato de roupa. Fato de banho, né? Fato de treino, né? De esporte. Então, tem o fato e tem o facto. Tem umas variantes assim, mas em que a consoante, chamada consoante muda, ela é perfeitamente pronunciada. Então, ficou recessão, por exemplo, nós pronunciamos recepção, né? Nós temos um P, que não é mudo, e a gente pronuncia. E esse local de espera, de entrada, lá é recessão, porque eles não pronunciam o P. Então, não escreve, não tem a recessão por recepção nossa. Legal. Aguarde na recessão. Enquanto a Rosângela toma um gole, deixa eu fazer algumas... Pega um livro, compadre, para perguntar para ela. Vamos lá, congresso. Bom, esse aqui, congresso, então, esse aqui que eu estou interessado, esse aqui é uma antologia. Esse aqui, ó, a linguagem dos pescadores de Corumbá. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui nessa câmera aqui. Essa aqui, então, a maioria dos pescados tem nome próprio aqui, né? Tem nome, tem o nome científico e o nome regional popular. Né? Então, aqui vem as histórias dos pescadores, a participação das mulheres, né, na coleta de iscas, das crianças. Aí, no período de pesca e de coleta, as crianças começam a faltar aulas. Então, tem toda essa história. Né? Tem um pouquinho da Iacolândia aqui, não tem? Também tem um pouco desse... Não exatamente de lá, mas a gente tentou ver mais as características dessa região ribeirinha, Corumbá, Ladário. Né? E como que eles tratam esses termos, né, ligados à pesca. Um peixinho de escama bem redondinho, gostosa que é, ele engorda, é bastante conhecido, sabe o que é? Facupeva. Você organizou, Rosângela, Olhai os Versos do Campus. Eu achei fascinante que esse nome, né? Olhai os Versos do Campus. E teve a colaboração da Lívia, inclusive, nossa querida Lívia, colaborando aqui nessa antologia poética. Participação de muita gente legal aqui, né? Sim, Lívia é egressa do curso de Letras Português e Inglês, e essa antologia, né, contou, portanto, com a colaboração dela na recolha, né, na mobilização, fez toda essa logística com os ex-alunos, professores, para que eles entregassem suas produções que ficam nas gavetas. Então, a gente quis dar uma oportunidade para eles mostrarem o trabalho deles nos poemas, nas trovas, nas crônicas, e a gente conseguiu publicar em 2007, em comemoração aos 40 anos da UFMS em Corumbá. 2007. Tem do Alexandrino aí até. Tem do Alexandrino. Tem uma saudoso, queridíssimo. Nosso querido professor Alexandrino. Tem de muita gente. Que interessante o lance dos peixes aqui, hein, rapaz? Estou viajando aqui. Tem aí do pacu, né? Outro nome do pacu, não, do pintado, que é surubim, né? Pintado é surubim.
Isso. Aí eles já... Ano passado eu peguei um pintado só, um pintado que é surubim. Um surubim, a gente fala ele um pintado de surubim, esse pintado tinha 31 quilos. Pescador, pescar coisa diferente. Mas Então, são quantos livros, Rosângela, até agora? Perdeu a conta. Não, eu acho que são 10 livros, 10? incluindo os organizados, Até feito parceria com colegas. Este aqui é o último. Pode mostrar. são quantos? 10? 10. E lembrar que este aqui é o último, né? Este aqui foi, eu faço questão de dizer, João Luiz, né, e Jonas, este livro aqui, ele só foi possível por conta da Lei Paulo Gustavo. Né, eu me inscrevi no edital e nós fomos contemplados, né? Legal. Cumprimos as exigências e conseguimos publicar de forma física, porque já havia sido lançado pela UFMS, mas estava no repositório virtual. Mas a gente queria esse contato, a gente queria o livro, que é isso que é importante. Nada substitui isso aqui, sabe? Pegar, a gente queria que as crianças, que os estudantes pudessem manusear mesmo. E olha que a gente, pensando na fronteira, nós temos milhares de estudantes bolivianos estudando aqui, né? E aprendendo a nossa língua, né? Temos. Então, e eles realmente têm essa muita preocupação. vontade de aprender o português. Eles têm muito mais interesse em aprender o português do que nós aqui, fronteiriços, de aprender o espanhol. Hoje a gente encontra crianças, até no comércio, bolivianos, falando português, é difícil você identificar que é boliviano, né? Sem sotaque, muito disso. E até as nossas gírias, sabe? Eles usam, eles adotaram, já estão falando do corre duro lá também. Já que o Jonas falou em corre duro, vamos entrar aí no pantaneirês, né? Ou corumbanês, né? Vamos lá, lembra de algumas aí? Corre duro, Xexá é o mais fantástico. Quem tiver assistindo longe, os corumbenses que estão longe aí, que são muitos que vão assistir a gente, tenho certeza que está assistindo. Que será? Hora que fala Xexá, Xexô não é comida. Xexá foi parar no Faustão uma época, né? O Faustão perguntando lá, o que é Xexá? Ninguém sabia, né? Aí explicar alguém que estava lá, com a missão de explicar, que acabou explicando, né? Mas ninguém acertou. Ninguém acertou. O que você fala dessa o Xexá coisa maravilhosa da nossa língua? Nossa, é um espetáculo. O regionalismo. Né? Assim como o vote, que é uma expressão de exclamação mais assim de repugnância, né? De repugnância, Que é o vote, é tipo vote, credo, né? Como credo, né? Bem comum em outras regiões. E é diferente do nossa, né? Que é uma expressão de exclamação mais de admiração, né? E o voto já é o contrário. O corre duro, o duro ele vem intensificar uma ação. Então, corre duro corre rápido, corre depressa, corre muito, né? Então, esse é o corre duro. Chove duro. Está chovendo duro, Guri. Está chovendo duro aqui. Chover duro dá um toró. A cântaros, né? Então, tem assim, algumas variações que elas são regionais, elas existem, né? As palavras estão no nosso manual, no nosso dicionário. Aqui, a gente pode acabar esquecendo, porque depois vão assistir aí Brasil afora, mundo afora, né? Pelo Instagram, Facebook, quem mais? Instagram, Facebook e YouTube. Exatamente. E explicar aí sobre o Xexá, né? Questão, eu falei Xexá aqui. Xexá significa... na verdade, é um furto, né? É um furto silencioso, né? Então, quem xexou, quem subtraiu, quem pegou sem permissão alguma coisa. Então, desapareceu alguma coisa minha. Então, fica muito na brincadeira, né? Mas é muito como brincar. Quem xexou, né? Na verdade, você não xexou. Alguém pegou sua caneta por um momento, levou lá para a mesa para utilizar e esqueceu de devolver. Então, às vezes, é nesse contexto também. Aí o outro já sabe. Você é xexo. Ele já entrega, porque ele entrega logo porque fui eu. Então, assim, não foi aquela intenção, sabe? De furtar. Foi um uso temporário. Exatamente. Eu gostei dessa.
E a questão da titia, né? Nós temos esse T que ele bate a ponta da língua na ponta do dente. Titia. Então, assim, é um fonema dental que é bem comum aqui também, né, pra gente. Vamos lá naquela de titia. Não, é mais legal que é lanititia. Lanititia, lanoladário, né? Então, assim, são coisas que elas vão ganhando força, né, na pronúncia e elas acabam ficando como o agente por nós. Cada vez com mais frequência, a gente substitui a expressão clássica nós, né, do coletivo, por a gente. Mas tem que concordar o verbo, né? Uhum. A gente foi, né? Não pode ser, de falar agora aqui, não pode ser a gente fomos, né? A gente foi. Concordar o verbo aí no singular. E aquele izinho, onde não deveria ter, como mais, mas e mais, né? Mas sim, eu cheguei depois. Isso também já está ficando assim quase um fenômeno pão brasileiro, né? Paz. Vamos fazer uma caminhada pela paz, né? O último que sair apaga a luz. Então não tem. 10, o carioca fala muito 10. É assim que começa a variação, sabe, Jonas? A variação linguística na fala, ela começa assim. Ela começa sutil, aí ela vai, sabe, expandindo até ela se tornar um fenômeno nacional. Por exemplo, o O no final de sílaba átona, ele se torna U. Ovo. Quem que fala ovo? Dente, dente. Exatamente. Só que assim, corrigir que não pode. Na escrita tem que ser tomate. Nós não temos muito essa pronúncia aqui, né? Tomate, que o ti até o THI no final é muito do carioca, né? Nós temos sempre tomate. Depois de uma... depois de uma constante. Geralmente é quando ela cai na sílaba átona, na sílaba não tônica. Colégio, né? Também. Sim, carioca. Também. Eu estou falando carioca, desculpa aí. É carioca quem está assistindo aqui. Então, porque... escola. Só nós que falamos fechado, vocês não podem também falar errado, colégio, tomate. Então, quando a criança escreve escola por escola, é por conta da pronúncia, daquela ouve sabe, assim, com quem ela convive também falar escola por escola. Uhum. Ela vai escrever. Caco de vidro por caco de vidro. Uhum. Então, isso daí, a escrita é um aprendizado mais demorado, lento, e sofre toda a influência da pronúncia, né, de quem convive com essa criança. Como se não bastasse a escritora, a mãe, prestadora de serviço do lar, que eu quero que você fale um pouquinho também depois, mas a Rosângela é nota... Sabe, no carnaval, nota 10, comentarista do carnaval, na Rádio Transamérica há muito tempo. Então eu vou emendar aí, além de ser comentarista, então, da Transhits, era da Transamérica, Antiga Transamérica. Tem a coluna no Diário Corumbaense, lá da nossa queridíssima Rosana Nunes, com a sua participação já há muitos anos, né? Então, vamos lá, Carnaval e Diário. O Diário, em 2016, a Rosana Nunes, a jornalista e diretora do jornal Diário Corumbaense, ela me fez convite. Eu gostaria de participar, de assinar uma coluna semanal. 16 anos? 2016. Quase 10 anos. Já passou 10 anos? Não, vai fazer. Vai fazer. E era para tratar essas questões, né? Explicar os vícios, linguagens, as variações, conversar um pouco sobre a língua portuguesa, né? Qual é o título da coluna mesmo? Coisas da língua. Coisas da língua, exatamente. E aí foi um desafio, achei interessante, era minha área, era um espaço, agradeço muito a confiança, né, da Rosana, e estamos juntos aí quase 10 anos. Ficamos pensando num título para a coluna, né? E aí nós fechamos em Coisas da Língua, porque tudo são coisas da língua, pensa, né? As variações, as gírias, o aspecto mesmo puramente linguístico da fala versus a modalidade escrita, né? Com todas as regras,
o manual que traz as nossas palavras, que nós chamamos de dicionário, que vem junto aos números, vem os códigos, vem os símbolos. Então, todo esse complexo, a gente não fica só na parte do aspecto formal, mas também a gente fala dessas brincadeiras também com a língua, né? Dos provérbios. A gente acompanha. E estamos aqui já há quase 10 anos. Em relação ao comentarista de carnaval... Reginaldo Coutinho, nosso querido. Reginaldo, um abraço também. A gratidão pela confiança. Já estamos há 11 anos no Transfolia. Reginaldo, eu já vim atuando como jurada, né, do carnaval. Nomeadamente, eu avaliava o harmonia, enredo, né, que estava assim, bem próximo da minha área. E aí, quando a Aliesco passou a trazer os jurados de fora da cidade, ele me convidou, ele criou esse programa, né, o Transfolia, que é um programa muito bom, sabe? As pessoas dão um retorno bom para a gente, sabe? Tanto é que o programa já fez 11 anos. E ali a gente acaba abordando todo o aspecto da comissão de frente até a velha guarda, quando encerra o desfile da escola e a gente vê, sabe, aquela eu já ouvi e fiquei impressionado, porque eu sempre vi a Rosângela comentando, mas nunca tinha ouvido. Quando eu vi, falei, meu Deus, faltava essa agora para admirar também. Obrigada. E a gente estuda, né? Procura, fica ouvindo, né? O pessoal da Aliesco, manda enredo, como que estão as escolas, a gente visita quando pode, vai para os barracões também, conversa com as pessoas, justamente para ver essa... gente, é uma história muito linda do carnaval. As pessoas que se envolvem, as pessoas que têm essa paixão, as famílias, geralmente, é como São João, né? Ele surge ali, surge no bairro, surge na família, e aquilo vai crescendo e vai enraizando, vai passando de pai para filho. Exatamente. É uma coisa maravilhosa isso. E o Lions, Rosângela? O Lions é uma outra atuação na minha vida. Eu fui convidada pelo nosso saudoso Amin Baruch, meu padrinho de Lions. E eu sou o padrinho do Amin. Você é padrinho do Amin? Pois é. Queridíssimo Amin Baruch. Pois é. Saudoso Amin. Saudoso. E o Amin, ele ficou assim, quase 3 anos me convidando para o Lions. Mas eu não conseguia assumir por conta de outros compromissos. E aí entrar também, é um trabalho muito lindo, então você tem que ter entrega também. Tem que ser. Mas eu queria muito, sabe? Eu fui me organizando até que eu consegui. É uma forma de gratidão com tudo aquilo que a vida te proporciona, aquilo que Deus te concede. Então, você tem que ter uma forma de você, sabe, ajudar, servir as pessoas. Hoje você está à frente hoje. Sabe que você se emociona até um pouquinho. Nós conhecemos o trabalho do Lions também, que é maravilhoso. Nós servimos, não é à toa. Você está à frente da escola de governo do município de Guarabara. Hoje, sim, outro desafio. Como é que está esse desafio aí? Novo desafio na vida da Esse desafio veio através de um convite, né, da Bia Cavassa, nossa vice-prefeita, nossa secretária de Assistência Social e Cidadania, minha colega de partido do PSDB. Bia abriu as portas para mim nesse espaço da política, que eu nunca tinha pensado adentrar. Eu tinha meu espaço na universidade, estou há quase 40 anos na UFMS, e toda a minha vida no magistério. E ela, sabe, me desafiou, ela me provocou com esse convite, e aí eu comecei a pensar nessa possibilidade, né, de contribuir também com a cidade, com as pessoas, com o meu conhecimento nessa outra área. E aceitei, né. Não fui bem sucedida na campanha, mas fui agraciada com esse convite, essa nova fase na minha vida. Eu estou tendo muito espaço para trabalhar, quero agradecer aqui
ao nosso prefeito, doutor Gabriel, pela confiança, a Bia pelo convite, a minha secretária de Planejamento, Receita e Administração, que é a Camila Carvalho, que tem me dado total apoio e espaço para trabalhar na Escola de Governo. Eu estou fazendo o que eu sempre fiz, o que eu gosto de fazer, que é atuar na capacitação, qualificação e treinamento de profissionais. E o desafio maior é que a Escola de Governo ele não fica só na capacitação dos servidores, mas dos munícipes. Quando eu comecei a ler, né, o regimento da Escola de Governo, as atribuições do cargo, eu fiquei apaixonada. Porque eu já atuo no Laias há 14 anos, né, servindo a quem necessita. E agora atuar dentro da Escola de Governo, podendo proporcionar desenvolvimento profissional para servidores e munícipes, é realmente incrível. É um patrimônio que ninguém tira, né? É incrível. Você lembrou daquela funcionária que foi colocada dentro da biblioteca, da Escola de Governo? Eu lembrei. Semelhante, né? Tudo é um aprendizado, sabe, tudo... João Luiz? Tudo é um aprendizado na vida. Não tem, assim, uma função melhor que a outra. Eu costumo dizer para os servidores, quando a gente acolhe os novos servidores, nós não tem um melhor que o outro ali dentro. Nós só desempenhamos funções diferentes, né? Então, o respeito, as relações interpessoais, a importância de cada um, sabe, nessa engrenagem que é o município, que é servir ao munícipe, está tudo conectado. Nós precisamos uns dos outros ali dentro, e é o que a gente tenta passar nos nossos cursos de capacitação, de treinamento, a importância de cada um, né, nesse complexo que é servir aos munícipes, que é o papel da prefeitura. Que legal. Servir. Exatamente. Bom, estamos conversando há mais de 1 hora. Parece incrível. Então, eu gostaria agora, não falar com você, mas falar com todos que estão acompanhando a gente, que, olha, da Inhacolândia, aquela menina lá que nasceu na região da Inhacolândia, pós-doutorada, hoje à frente da Escola de Governo e com 10 livros publicados. Isso é possível, só depende de você. Está aqui um exemplo. Muito obrigado pela presença, tá? Pelas mensagens que você deixa para a gente agora de superação, de capacidade, né? E que Deus continue te abençoando mais. É isso? Desde pequenininha, lá na Inhacolândia. Obrigado. Quanta honra recebê-la. Eu que agradeço. A nossa admiração mesmo. E recebê-la aqui é uma honra muito grande. Eu que agradeço, deixo um abraço a todos e dizer que a educação muda a realidade social e econômica das pessoas. A educação é o melhor investimento. Então, nós temos que começar pela base. E acreditem que você consegue mudar a sua realidade. Eu trabalho desde os 11 anos de idade e a educação me levou para muito longe. Me levou para a Europa, me levou para outro país, me levou para fazer curso de doutorado sanduíche, depois 12 cursos de pós-graduação. Conheci outros países da Europa fazendo intercâmbio cultural. Então, isso foi todo proporcionado pela educação. Não desista de estudar, nunca é tarde. E é o que vai mudar a realidade, é o estudo. Obrigado, Rosângela. Foi um prazer. Você chechou meu texto aqui. Eu não chechei nada, volta, guri. Fala, guri. Não, peraí. Você vai falar? Não, eu vou lá para de titia. Agora eu vou lá para de titia. Eu vou lá para mim. Gente, antes de ir na casa de titia, não esqueça de escrever aqui no canal. Tem que escrever no canal. Você vai assistir e tal. Está lá escrito lá. Inscreva. Inscreva-se. Gente, obrigado. Se inscreva aí, tá? Um abraço, Rosângela. Obrigado. Até a próxima. Tchau.